e as pessoas nunca ouvem aquilo que se chama de diferença. O que eu acho maravilhoso, sobretudo, quando chega à minha idade. Ora bom, eu tenho aqui um texto escrito, vou aproveitar porque a respeito do povo. Era uma carta aberta que eu não fiz, não mandei a ninguém, que depois comecei a pensar e se calhar não valia a pena, que havia de uma altura qualquer. Eu achei que se calhar era hoje que eu ia pedir. Era uma carta aberta aos colegas da Faculdade de Arquitetura, a todos, aos membros do júri que fez uma participação há pouco tempo aqui na Faculdade para se associar, não sei se é isso, aos membros desse júri, gostava de ter o ouvissem, à Associação de Estudantes, também, que representa os estudantes da Faculdade, que significa também para todos os estudantes. Portanto, este texto que eu escrevi para vos vão ler, e espero que não demorar muito, corresponde a uma necessidade sentida por mim de contribuir com algumas reflexões que julgo que poderão vir a ser úteis num debate, se é que existe algum debate, sobre o funcionamento da escola, da nossa, e eventualmente da própria Universidade do Porto. Ultrapassando assim pela positiva as normais sessões de má língua que acontecem diariamente no bar da Faculdade. Antes de mais, quero esclarecer, tendo sido a minha motivação principal o conhecimento dos resultados e, sobretudo, da metodologia usada para os decidir como recente concurso para professor associado da arquitetura, não se trata de nenhuma memorização do valor absoluto que reconheço aos que foram classificados, aos primeiros classificados, quem sou, aliás, companheiro e amigo com verdade. Portanto, isto não pretende atacar ninguém, alguns concorrentes e, infelizmente, aqueles que ganharam. Tenho, ao longo da minha vida, produzido algum pensamento sobre a história da minha escola, que é esta, e do seu ensino. Abstendo-me aqui para não amassar de citar a extensa lista de comunicações que nos ajudam workshops, congressos, seminários nacionais e internacionais, algumas publicadas em atas, partes de livros e artigos, o que agora chamam papers, publicados em revistas de especialidade. Não estou certo se todas indexadas, mas pelo menos com algum prestígio internacional, sobre debates de arquitetos. Isso julgo eu confere alguma legitimidade académica e, quem sabe, científica, mesmo que ninguém tenha tomado conhecimento da minha posição. Não interessa que tenham tomado conhecimento, interessa que ela tenha existido e esteja registrada. O que interessa mesmo para conferir a referida legitimidade que eu chamei académica e própria científica, neste nosso centro surpreendente do mundo universitário, é que tenha existido e se possa contabilizar. A mais recente ação desta lista foi uma conferência que fiz no ciclo de práticas de arquitetura aqui na Faculdade, a que dei o nome de fragmentos ilustrados sobre a Escola do Porto, disponível na net, e que depois de simplificada, para poder ser entendida por estrangeiros, abriu o Congresso Internacional realizado em Coimbra no dia 28 de setembro passado, sobre o ensino da arquitetura, onde tive a honra de ser apresentado em inglês. Este texto serviu de base ainda para uma outra conferência que chamaram Missão de Mestre, realizada na Escola de Arquitetura de Évora, integrada numa atividade de protesto a que eu aderi, organizada pelos alunos do curso, em consequência da nova renovação de contratos de alguns docentes não doutorados. Com isto soma 3 conferências que contaram, para serem possíveis, com o precioso instrumento auxiliar de grande parte dos investigadores, a que é costume chamar copy-paste. De facto, terá ajudado bastante a melhorar o ranking da Universidade do Porto no contexto das universidades portuguesas e, quem sabe, até das universidades do mundo. Apetece-me retirar deste último texto algumas pequenas citações para situar o meu pensamento e talvez o de alguns companheiros que tiveram comigo alguns dos caminhos percorremos e funciona também um pouco como a minha apresentação. Portanto, ao contrário, que é costume, o moderador vai apresentar a si próprio
citar o texto que eu referi. Entrei como estudante para esta escola há 55 anos. E há 40 que sou docente. Vivi muitos momentos da sua história e fui nela viajante participante. Para mim, a escola de Porto existe. Essa discussão não é mentira. Existe um espaço de reflexão permanente sobre o ensino da arquitetura, tentando a cada momento encontrar o seu próprio discurso sobre o método. Assim foi sendo, se foi fazendo, continua a fazer-se, com a simplicidade que envolve o que é pedido, sem prejuízo intelectual, nem teorizações de fundo. Não digo isto com orgulho, apenas com realismo. Fomos ganhando consciência que esta designação de Escola do Porto deveria referir-se, sobretudo, a um grupo de arquitetos que se reconheciam, quer se queira ou não se queira, na sua existência, na existência da escola. Claro que é muitíssimo importante saber dos mestres que tiveram. Escolhemos que mais significado achamos que tiveram e deles escolhemos também as suas obras construídas. Os mesmos que estavam na obra e na escola, e por isso não conseguimos falar da escola sem a referência factual da obra. A escola, de facto, dependeu sempre do que se estava produzindo no ateliê, isto é, do entendimento que fomos tendo da arquitetura através do seu próprio exercício. E assim se foi desenhando um projeto de uma teoria para o ensino que cresceu indissoluvelmente ligado às vicissitudes do exercício profissional. Falo disto porque eu próprio fui ser arquiteto. E como docente, fui tendo consciência da dificuldade de organização de uma escola de arquitetura que deveria continuar a estruturar-se, como dissemos, a partir do contacto direto com a prática profissional e a simultânea aplicação de bases teóricas rigorosas que apoiassem o mergulho nessa prática. Tudo isto sem perda de autonomia e distanciamento. Não vamos transformar a escola numa escola. As sínteses possíveis foram feitas de oscilações e cruzamentos, nunca estáveis ou perfeitamente equilibradas, tendo sido, contudo, indispensável que tivéssemos em cada instante uma definição clara de escola. É uma frase que nos precisa. Plantada a manter-se teimosamente ao longo deste tempo todo no campo do design. E aí se entrou a sua serena ação pedagógica, sempre prevenida pela ideia de que não pode haver uma sólida prática sem uma sólida teoria. A ideia de que um arquiteto explicitado experimentável deve ser sobretudo um lápis maravilhoso é uma ideia ultrapassada, pois não há lápis maravilhoso se não houver cabeças maravilhosas. A escola estava a ser atacada do exterior, foi muitas vezes atacada do exterior, pela tentativa de uniformização tecnocrática dos currículos das então duas únicas escolas de arquitetura Porto e Lisboa. Decidimos dissertar nos nossos concursos sobre a nossa própria história, defendendo a autonomia da decisão sobre a natureza do ensino, que, embora em transformação, nunca desejou entrar em ruptura com o passado. Nós somos uma escola de continuidade e não de rupturas. Com que conflitos, cedências e compromissos se construiu o final desta escola? Para tentar responder, começamos a escrever a nossa própria história. E altamente reveladora história. E todos os anos apontávamos aos nossos alunos como uma espécie de ato inicial. Utilizamos a história com H grande, para construir o projeto. Agora utilizávamos o projeto para construir uma história diferente. E nessa interrelação permanentemente recíproca, nunca abandonamos a nossa disciplina. Nem exploramos a aspiração à formação em arquitetura dos nossos estudantes. Afirmamos que para o conhecimento da realidade construída, o design é incontrolável, sem ele não se entenderá, está feito como foi feito. Com ele e complementando todos os saberes, entenderá porquê e, sobretudo, como fazer. Isto é o fim das minhas próprias reflexões. Leia-se neste tudo o ensino e a prática do projeto como valores fundacionais. Depois da elaboração de uma teoria do ensino e criação de sólidas bases teóricas e ainda a consideração da história como matéria de projeto,
constituíram elementos de enriquecimento fundamental ou acrescentamentos, como diria o nosso mestre Rogério de Azevedo. Além disto, a reivindicação da nossa própria história, razão e estímulo para a defesa da nossa autonomia e consequente negação da uniformização tecnocrática, presença permanente à aversão, à tecnocracia e à especialização. E agora? Em como estamos quando, sem desgosto nem tédio, aceitamos uma normativa global para a didática e para todos os restantes atos académicos, avaliação de docentes, programas de funcionamento dos cursos e das unidades pedagógicas, concursos, etc. Será que deixamos de ter uma teoria própria para o ensino da arquitetura, como se esta fosse identificável com a das ciências sociais e humanas, puras ou aplicadas? Já não acreditamos na autonomia disciplinar da arquitetura? Abandonamos, isso seria gritantemente dramático, a revisão permanente e sempre precária de uma teoria e de uma prática pedagógica? Onde está a experimentação pedagógica que tanto nos mobilizava? Estaremos com um grupo quase natural que fomos a prosseguir a construção da sempre inacabada Escola de Arquitetura? A aplicação de uma normativa com critérios sobretudo quantitativos esquece que entre as ciências sociais, a técnica e a ciência estamos nós, também, como artistas. Já não reconhecemos a possibilidade de aplicação dos índices que servem tão bem as ciências puras e aplicadas, menos servem as sociais e nada servem a arquitetura, na sua relação indissociável com o homem e com as suas fragilidades e complexidades. Deitamos fora os arquitetos e lançamos para o lixo os que tão sabiamente vão construir teorias e histórias que não vêm nos livros, que ilustram as bibliografias da net. Pomos entre parênteses a disciplina para produzir sobre ela conhecimento que sem ela não tem qualquer sentido. Aceitamos ser substituídos e subestimados perante o discurso inédito, abundante por referências disciplinares, que hoje transformou grande parte da crítica da arquitetura numa atividade ensaística, super especialista do estado de benefício. Esquecemos Fernando Távora e a simplicidade cristalina do seu discurso. O nosso destinatário central já não será o estudante, mas sim os critérios de avaliação da formação para a ciência e tecnologia. É que deixar de ser o centro, para se situar na periferia das disciplinas, como um subúrbio feliz, só por estar perto da urbe que é esta universidade, dirigida por merceeiros e farmacêuticos, como referiu Sentes primeiro para qualquer destas honestas profissões, o professor Alberto Amaral na sua última aula. Este processo de degradação, onde corremos o risco de estar brilhando dia a dia, não tem produzido manifestações de dor ou de revolta, medrosos todos, perante um poder que veste o traje académico para esconder a miséria da sua conformação física e mental. Teremos que passear, como dizia Antero Pental, sobre a ruína da universidade, como quem passeia nunca ficou. Li alguns relatórios científicos, estou quase a acabar, deste último concurso. Questão de cultura geral, para professores associados. Devo dizer que me senti pessoalmente atingido por eles e por seus resultados. Fruto de enigmáticas aritméticas, que, do meu ponto de vista, representam só por si a fragilidade do sistema. De facto, as parcelas constituem-se como representações de diferentes subjetividades, valorizando e desvalorizando aquilo que cada um acha mais importante. Esta metodologia tem a cientificidade relativa de qualquer subjetividade, não sendo isso que lhe retira a validade. O problema é a matemática, é somar alhos com bugalhos, transformando os alhos e os bugalhos em pontos com a mesma qualidade e, portanto, adicionáveis. Na minha vida de curso de doutoramento da Faculdade de Letras e História, onde tenho participado, é um livro com mais de 2000 anos que nos ajuda a pensar a
tenho perfeita consciência da minha responsabilidade pessoal na falta de inovação pedagógica desta unidade pedagógica. A intenção é boa quando o nosso discurso tenta fugir à estrita racionalidade que divide o real em partes e nos afasta do seu conhecimento, sempre complexo e em movimento impossível de traduzir, quanto a nós, numa equação matemática. Por outro lado, sei que há docentes que nunca dissociam o seu trabalho de investigação da sua pedagogia. E dado que se tratou de um concurso para o lugar de professor e não de investigador, essa era a relação que deveria, do meu ponto de vista, ter sido valorizada substancialmente. Talvez por vezes a escassez de atividades ditas científicas ou de extensão universitária se deve, em alguns casos, a uma excessiva, entre aspas, ocupação com os alunos do mestrado integrado do doutoramento. Nos tempos de hoje, essa ocupação e aquela relação didática e investigação caracterizam, do meu ponto de vista, as maiores qualidades de um professor, parecem corresponder à sua desvalorização. Sendo assim, a chamada investigação pela investigação deveria ser banida das escolas e incluída nos institutos apropriados, onde a carreira de investigador terá as suas regras próprias, mas claramente diferentes das da carreira de docente. Este equívoco terá um dia de ser esclarecido. Correndo sobre isto, caso não seja, de dissolução das escolas e da sua maior comunidade, que é o ensino, ou melhor, a transmissão de conhecimentos. Os alunos merecem frequentar escolas e não anexos de centros de investigação. Para isso é necessário dignificar a nossa profissão de docentes universitários. Mas a dúvida abateu-se sobre mim. Será que tem alguma razão? Sinto que não sei por isto. Até porque aquela escola parece não existir já, apesar de 3 doutoramentos recentes sobre ela, possível caso. Talvez por isso mesmo o ensino privado atrai alguns prováveis suicidas, como tem saído. Não há verdade? Convictos, certamente, que num contexto diferente podem continuar a longa história dessa escola. Assim fizeram, já há muito tempo, os que em tempos foram para nos piores razões. Como se já tivessem as que agora eu tenho, que são boas razões, acho. E o futuro? Qual é que vai ser este tema hoje? É com alguma reprimida e irónica dúvida que eu olho esse futuro. Será que, como nos disse Eduardo Lourenço, a proposta do nosso país, só já temos ser imaginário, ou mesmo fantasmático, realidade indecisa, incerta do seu perfil e lugar na história, objeto de saudades independentes ou pressentimentos trágicos? E em maio de 2012, eu ainda consegui, pensando nessa conferência que fiz aqui na faculdade, que o futuro pertence aos que acreditam na beleza dos sonhos. Hoje, se calhar só não penso assim. Por isso não sabe, mas não sabe. E de repente, sinto que fico sem freguesia para pregar. Existem ainda os irmãos Peixes, que me veio a São Francisco, com quem pode estabelecer algum diálogo criativo, subjetivo e anticiativo. E diria, para me consolar a mim próprio, poético. Já tenho saudades da escola, mas confesso que retenho, sobretudo, a imagem dos jardins da escola, que antes, se alguns ainda se lembram, era para os lados de São Lázaro. A saudade, na nossa língua, tem este valor duplo, de dor pela ausência e de alegria pela presença ativa das coisas ou das pessoas na nossa memória. É isso, essa memória, que ainda me vai sustentar. Muito obrigado.
Sinto-me já um pouco distante do ensino da arquitetura. Já há muito tempo que não venho aqui. Esta escola formou os arquitetos mais brilhantes que há em Portugal. Tenho tido sempre o maior entusiasmo e o maior interesse pelo que aqui se passa. Neste momento, tenho um grande desconhecimento. As reflexões que vou fazendo sobre o ensino da arquitetura vão parecer-vos, se calhar, ou banais ou extremamente radicais. Não tenho isto muito organizado, mas vou tentar explicar e tentar comunicar. A prática da arquitetura, há um mês ou dois, perguntavam-me numa pequena entrevista para o Ares Cedeiro, deve ter passado, o que é que eu gostaria de dizer aos jovens e futuros arquitetos. E eu falei basicamente de dois temas que são os que voltarei a defender aqui. Eu penso que é extremamente importante considerar que, com toda a clareza e todas as consequências, que a arquitetura é um processo de comunicação. Um processo de comunicação em si, da mesma maneira que, por exemplo, a poesia. A poesia consegue comunicar conteúdos que, provavelmente, nenhum outro processo conseguirá comunicar, de uma forma sintética e extremamente eficaz. E nós podemos admitir que a arquitetura tem esse mesmo caráter e essa mesma possibilidade. E que, se assumirmos que a arquitetura é um processo de comunicação, eventualmente em primeira instância, temos que cuidar desse processo de comunicação. E quando falo em processo de comunicação, não estou exatamente a pensar em revistas, vídeos, fotografias, coisas desse tipo. Estou a pensar na arquitetura em si. A arquitetura como processo de comunicação, que faz com que, muitas vezes, os arquitetos sintam que, sem conseguirem constituir a arquitetura, sem construir ou sem construir possibilidades de arquitetura, mesmo que não sejam materializadas, não conseguem dar sentido à sua vida. Ou seja, que o processo de construção é um processo de comunicação e que essa é a questão fundamental da arquitetura. E se nós admitirmos que a arquitetura fundamentalmente é um processo de comunicação com regras próprias e com capacidades e resultados que só ela consegue, podemos daí deduzir o segundo ponto que eu acho fundamental e que me parece um pouco secundarizado, que é o domínio das ciências da construção, de tudo aquilo que caracteriza de uma forma mensurável a construção. Parecem ser, normalmente, áreas e disciplinas da engenharia, das várias engenharias. No entanto, os conhecimentos de ciências da construção são o processo que os arquitetos têm que lhes permite garantir ou conseguir um papel na sociedade. Se os arquitetos não conseguirem, não dominarem as ciências da construção, dificilmente conseguem justificar a existência da sua profissão. Se nós admitirmos que a arquitetura é um processo de comunicação e que ela depende e se relaciona e funciona sempre, ou define-se sempre em função da construção e dos processos construtivos e das ciências da construção, nós temos definido um quadro que nos pode interessar em relação ao ensino da arquitetura. O ensino da arquitetura é sempre baseado em três vertentes fundamentais em todo o mundo: as ciências humanas, as tecnologias e a prática mais ou menos artesanal de projeto
que, em alguns contextos, em algumas escolas e em alguns países, domina completamente o ensino. E nós sabemos que esse processo dá, aparentemente, muito bons resultados, essa dominância da cadeira da área de projeto nas escolas de arquitetura, aceitamos-la e até nos sentimos mais ou menos orgulhosos porque na nossa cultura e na nossa arquitetura portuguesa, ou em Portugal, nós sentimos que esse aspecto é um sucesso, a quem toda a gente dá a maior importância. Ninguém ousaria ser arquiteto sem ter bons resultados na cadeira de projeto. Por um lado, gera um processo mais ou menos de enfatização ou de sobrevalorização da sua importância e de menorização de todas as outras cadeiras que fazem parte dos dois ramos que apoiam o ensino da arquitetura genericamente, que são as das tecnologias, por um lado, e das ciências humanas, por outro. O que é que acontece normalmente em todo lado nas cadeiras de projeto de arquitetura? A sensação que eu tenho é que existe uma vontade por parte dos professores de transmitir alguma coisa, comunicar com os alunos, de indicar caminhos e de transmitir processos, métodos, maneiras de fazer. Eu lembro-me que uma vez visitei uma escola completamente extraordinária nos Estados Unidos, em Cranbrook, que tinha 16 alunos, não sei se ainda existe, já foi há uns 10 ou 15 anos. Tinha 16 alunos, um único professor, e depois, naturalmente, muitos professores visitantes que faziam conferências e críticas e que estavam permanentemente em contacto com esse. Cada um dos alunos tinha um ateliê enorme. Imaginei que eram todos filhos de milionários de todo o mundo e altamente selecionados, e eu comecei por visitar o ateliê, o espaço de trabalho do professor, que era o único, e vi o trabalho que ele estava a fazer. Ele estava na altura a fazer um concurso, era um trabalho relativamente interessante e original, e depois visitei cada um dos 16 alunos, dos ateliês dos 16 alunos. Na altura, aquilo impressionou-me muito, porque havia alunos que estavam extremamente estressados, porque não estavam a conseguir resultados, outros estavam animados com o trabalho que estavam a fazer, mas havia dois aspectos muito relevantes naquela visita que eu fiz, que eram, por um lado, a sensação de que o professor, que era muito jovem, estava a fazer um trabalho muito semelhante com o trabalho que induzia depois nos alunos. Por um lado, ele estava à procura de uns módulos que nunca tinha construído e estava a ensaiar uns módulos de betão, não muito grandes, que, combinados de diversas maneiras, conseguiam construíam paredes, construíam relações interior-exterior, com uma capacidade de acolhimento depois de elementos românticos, plantas, animais, o que é que seja, extremamente interessante. E a maioria dos alunos faziam exercícios não muito diferentes daquele que ele próprio estava a fazer na sua sala. Isto fez-me pensar porque, por outro lado, o caráter do trabalho que os alunos estavam a desenvolver deste mesmo professor e a extrema tensão em que tudo aquilo se passava e que eu senti durante a visita, fez-me pensar que aquela experiência era mais parecida com o que eu pensava que deveria ser uma escola de arte, embora com um sentido relativamente ligado às três dimensões, à escultura eventualmente, do que com o que eu pensava que deveria ser uma escola de arquitetura. E porquê? O que é que eu penso que deve ser uma escola de arquitetura? Eu penso que, um pouco ao contrário desta tradição de considerar que o ateliê e a transmissão de conhecimentos através da experiência do professor passa para os alunos,
e da prática do professor, que pode ser extremamente brilhante, mas que tem as suas próprias coordenadas e que é transmitido aos alunos. É uma experiência eventualmente interessante, mas nós devemos ponderar. E porquê é que devemos ponderar? Porque este processo de reprodução e de indução ganha muitas vezes um sentido de rotina pouco esclarecida e pouco criativa, ao contrário do que nos pode parecer à primeira vista. Muitas vezes aquilo que nós chamamos dos bons resultados de uma escola, ou de uma turma, ou do grupo de alunos que está a trabalhar com o professor, tem a ver com a capacidade que esse professor tem de construir com as mãos dos alunos, e às vezes com as mãos próprias, trabalhos que nos parecem interessantes no panorama e com as referências que nós temos. E há sempre um processo de um certo seguidismo em relação àquilo que parece funcionar e parece resultar num certo contexto, e tudo isto, parecendo uma experiência extremamente interessante, muitas vezes é relativamente limitada. E o que é que eu penso que poderá ser um pouco alternativo em relação a este sistema, sem naturalmente pôr em causa, porque ele é a base e o fundamento da arquitetura entendida como ela é neste momento. Se nós olharmos para as experiências da arquitetura anglo-saxónica, ou mesmo a arquitetura na Suíça, em que há uma crença muito maior na possibilidade de inovar e de construir com qualidade, sem referências às vezes muito diretas, nós admitimos a hipótese de pensar que, ou admitimos a hipótese de encontrar maneiras diferentes de fazer arquitetura que correspondam a referências que não estão diretamente presentes naquela escola, mas que têm que encontrar algum ponto de apoio. Esse ponto de apoio tem que surgir naturalmente das provocações e possibilidades que estão, provavelmente, não na cadeira de projeto, mas nas duas áreas de conhecimento, que são as da tecnologia, e já vou falar um pouco sobre isso, e as das ciências humanas. Nas ciências humanas, o objetivo fundamental é dar a conhecer ou provocar o conhecimento sobre a prática da arquitetura em sentido histórico. O que se fez antes, olhar para trás e tentar perceber o que se fez, porque é que se fez e de que maneira é que se obtiveram bons resultados em arquitetura. A área das tecnologias tem a ver com ciências relativamente mais exatas e comprováveis, com números, com a possibilidade de repetir experiências e de demonstrar. Abre possibilidades, se pensarmos, por exemplo, em cadeiras como a física, a química, a matemática. A matemática é uma cadeira completamente extraordinária na formação dos arquitetos, na possibilidade de formação dos arquitetos. Os números, as relações que se podem estabelecer. A física dá-nos instrumentos para conseguirmos, com uma certa segurança e uma certa base, pôr hipóteses que depois são experimentadas e comprovadas ou não. A química permite-nos também ensaiar possibilidades e poderíamos continuar a discutir cadeiras e áreas de conhecimento, eventualmente depois mais combinadas e mais relacionadas com a prática corrente da arquitetura, mas todas estas cadeiras têm como objetivo estabelecer provocações e permitir que tudo aquilo que nós já sabemos quando temos 17 anos e entramos nas escolas de arquitetura possa vir a constituir novas possibilidades de combinação de elementos que, estando já presentes, têm que ir sendo permanentemente questionados. Evitando, eventualmente, que as rotinas, mesmo que sejam relativamente artesanais ou com um ar mais artístico ou arquitetónico das práticas do ateliê, sejam a única e exclusiva atividade eventualmente aceite, na realidade, pelos professores e estudantes das escolas de arquitetura.
Uma vez perguntaram, e eu achei uma pergunta interessante, qual era o curso mais prático e mais teórico, se era arquitetura ou engenharia civil, ou uma engenharia qualquer. E nós, à primeira vista, pensamos que a engenharia é um curso mais prático e a arquitetura é um curso mais teórico. Mas, na realidade, as cadeiras práticas dominam os cursos de arquitetura. Nós temos muito mais horas de prática do que qualquer das engenharias. Nos cursos de engenharia aprendem-se uma série de matérias codificadas e depois a prática aparece nos estágios, nas opções profissionais, depois dos cursos acabados. Naturalmente, este modelo não nos interessa particularmente porque as nossas ambições estão noutra área, não estão na área daquilo que nos parecem ser nas engenharias, mesmo que nos enganemos, possibilidades muito mais exatas e previsíveis. Mesmo que nos enganemos, porque na realidade, em todas as profissões, há atividades codificadas e sem grande segredo e com a tal capacidade de serem entregues a rotinas pouco criativas e a possibilidade de sermos mais interrogativos, de desafiarmos as possibilidades e de sermos mais criativos. No entanto, os cursos de arquitetura têm realmente este caráter um pouco artesanal. Nós observamos maneiras de fazer e ensaiamos a sua repetição em períodos, com um número de horas semanal verdadeiramente extraordinário. Se admitirmos, há uns dias eu estava em Veneza, na inauguração da Bienal de Veneza, e o da Safran, de uma forma um pouco provocatória, mas que me pareceu interessante, dizia: não, os arquitetos não devem ter qualquer interesse na história da arquitetura. Eu disse: não é possível, não estou a ouvir bem. Não devem ter qualquer interesse na história da arquitetura. E ele disse: não, quer dizer, naturalmente podem ter um interesse normal e é bom que se interessem, mas por mais que conheçam a história da arquitetura, daí não vão provavelmente extrair a arquitetura. Eu achei curiosa aquela formulação, mas penso que a podemos alargar a todos os aspectos da prática da arquitetura e do seu ensino. E deixava